Olá, meu irmão e minha irmã. Tudo bom com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Padre Jailson. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de São Mateus. Desde já, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, faça também o seu comentário. Se você quiser ajudar o canal, logo abaixo tem aí a descrição. Deus abençoe você. Vamos para a leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, do capítulo 7, ao versículo 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos velozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse Evangelho deixa um contexto para nós de que somos frutos, somos uma árvore. E essa advertência, que é bastante consistente em nossa vida, nos traz um alerta sobre os profetas. E fala sobre os profetas. Aqui Jesus está falando sobre os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Jesus orienta seus discípulos. Esse Evangelho traz para nós algumas lições, algumas advertências do nosso dia a dia e também da comunidade dos seus profetas. E aqui Jesus, ele fala para o seu discípulo. Ele dá um conselho ao seu discípulo, diversos conselhos. Nesse capítulo 7, ao versículo 15 ao 20, Jesus vai falar para a comunidade e vai falar também para o povo, aquelas pessoas que muitas vezes eram enganadas por algumas palavras que levantavam-se alguns profetas. E Jesus aqui está dando uma advertência bastante contundente, ou seja, bastante forte contra os falsos profetas. Jesus orienta seus discípulos que alguém, muitas vezes conhecido no meio da comunidade, no meio do povo, eles começam a falar a verdade, aparentemente, acha-se e pensa-se que é a verdade. Mas Jesus vem orientar o seu discípulo, dizendo, cuidado com os falsos profetas. Posso ser que no meio de vós há alguém desconhecido que venha falar, que venha lá de fora e fale para a comunidade. Ou seja, de fora da comunidade, permita que se pense que em sua origem, aqui a palavra ela vem falar e vem pronunciar, aqui contra os fariseus, com suas doutrinas, contra suas doutrinas. Jesus orienta os discípulos, tenham cuidado com eles. Evidentemente, Jesus que estava falando para os fariseus. Os fariseus tinham uma doutrina que enganava, gananciosa. Portanto, falando no contexto, lembrando aqui de João Batista, ele pregava a sua pregação, naquela época dirigida aos fariseus e também aos saduceus. João Batista sempre advertia, sempre falava contra os pecados dos reis, pecado dos fariseus. Ele pregava para os fariseus e saduceus. Os saduceus que já haviam usado, ou seja, muitas coisas contra o povo, aquele povo. João Batista aqui faz essa pregação, né? Ele já tinha falado dessa metáfora da árvore, ou seja, que produz os seus frutos. Aqui, no contexto do Evangelho, produzir fruto digno de arrependimento. Então, que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. E o Evangelho vai dizer que toda árvore que não produz bons frutos será cortado e lançado ao fogo.
Tem uma citação também em Mateus, do capítulo 3, do versículo 8 ao 10, está falando sobre isso também. Mateus aqui incorpora, ou seja, fala essa advertência que é do Sermão da Montanha. Quando ele diz, bem-aventurados os puros, os mansos. Mas aqui, Jesus no Sermão da Montanha traz desse bloco de orientação para cada um de nós, que precisamos, muitas vezes, nos orientar e ter orientações internas dentro da nossa comunidade, na nossa vida pessoal. Quais são os frutos que estamos dando para as comunidades de discípulos, que o povo são discípulos? Percebe-se aqui que havia nas comunidades lá de Mateus grandes alvoroços de pessoas semeando, ou seja, maus frutos. As colheitas, quando eles iam colher, ou seja, quando ia ver, estava podre, os frutos não prestavam. Já imaginou que problema grande? Alguns problemas de comportamento dos seres humanos. Aqui há duas formas, ou seja, há duas metáforas dessa árvore. Comportamento, quando Jesus diz que a árvore dá bons frutos, ele orienta o comportamento das duas metáforas aqui sobre os lobos também. Adverte, tem muitos lobos vestidos de ovelhas, ou seja, vestido de ovelha, ou é da árvores e seus frutos, ou seja, muitas árvores boas e lobos também vestidos ali, vestidos de como se fossem ovelhas. Mas aqui são advertências sobre as falsas amplas resistências que ocupam a realidade. Uma comunidade que muitas vezes tem uma população cristã ali no contexto da caminhada, muitas vezes pode você ter frutos, colher não mais frutos bons. Não são as salinas, ou seja, não são as profissões de fé ortodoxas, ou as palavras agradáveis que importa, mas sim a autenticidade e a veracidade da conduta. Quando o indivíduo ele chega para congregar, ou seja, para estar entre a assembleia, todos já acolhemos, todos de mão dadas, porque Deus é misericordioso. Então aquela pessoa vai estar ali na comunidade e a gente vai trabalhar com ele e vai ver os frutos deles. Vai ver que ele ali realmente é um verdadeiro profeta. Ou seja, aqui nos orienta que os verdadeiros profetas anunciam a presença de Deus. Anunciam a presença de Deus no meio do povo. E dão frutos. Servindo a comunidade, acolhendo com respeito. A palavra de Deus, ela é acolhida. E quando os profetas, ou seja, eu trago aqui um grupo de oração, catequese, momento de movimentos carismáticos dentro da igreja, os movimentos dos textos dos homens, o movimento, entre outras, movimento pastoral, aqui é a acolhida da compaixão, da promoção da vida, que é no meio desse povo. Então, sendo que há entre eles um laço de amor e de pai entre os povos. E assim eles vão produzindo frutos, e frutos bons. Se não produzir esse fruto, vai dizer, como o Evangelho diz assim, toda árvore boa produz bom fruto. Se não produzir bom fruto, ela vai ser cortada e vai lançada ao fogo. Não sou eu que estou falando. Lógico que aqui é uma tradução do pé da letra, se você pegar, não é que Deus está dizendo que você vai ser descartado. Mas, dentro do contexto da sociedade, se você está no trabalho e você não dá um bom rendimento, o que acontece? Evidentemente que o seu patrão vai rever o que está acontecendo com você. E até a conduzir você a uma qualidade melhor, para você produzir mais. Essa é a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, esse foi um momento refletivo. Então, desde já, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha e comenta aí. Deus abençoe você.